Desde a nossa infância, ouvimos muitas histórias mitológicas. Mas as pessoas dizem que há um pouco de verdade em toda história mitológica. Ouvimos falar de muitas cidades perdidas mitológicas que existem em lendas, imaginações, mas ninguém nunca as encontrou na realidade. Como a Cidade Dourada de Eldorado, ou a poderosa cidade submersa Atlantis. Mas também há muitas histórias menos conhecidas de civilizações perdidas ao longo da história humana em todo o mundo. Essas antigas cidades perdidas podem ou não existir, mas a busca pelas cidades nunca terminará. Na África Austral, cerca de 150 quilômetros a oeste do porto de Maputo, Moçambique, arqueólogos descobriram as complexas ruínas de uma gigantesca cidade de pedra, que se pensa ter sido construída por uma avançada civilização antiga. Os pesquisadores determinaram a idade do local medindo a taxa de erosão do dolerito. De acordo com muitos, este achado histórico pode reescrever a história como um estudo que mostra que a metrópole de 1.500 km² foi construída entre 160.000 e 200.000 anos atrás. As paredes desta antiga cidade da África Austral são feitas de dolerite. Ao calcular a taxa de erosão de dolerite, a própria estrutura foi datada de 200.000 anos. Embora esta data tenha causado controvérsia entre historiadores e arqueólogos sobre sua autenticidade. Existem ruínas de enormes círculos de pedra no antigo local que estão enterrados na areia e a maioria dos quais não são visíveis a olho nu. Esses estranhos círculos foram encontrados na vista aérea e nas imagens de satélite. Onde as pirâmides egípcias e as estruturas mesoamericanas são consideradas as estruturas avançadas mais antigas do mundo, não tendo mais de 6.000 anos, essas ruínas pré-históricas, porém complexas, confundiram muitos pesquisadores. Mesmo a estrutura mais antiga da Terra, os templos megalíticos de Malta, não foi construída antes de 3.600 a.C. As misteriosas ruínas de uma estrutura de 200.000 anos em Maputo, em Moçambique, que se acredita ser parte de uma cidade antiga que se estende por 10.000 quilômetros, foram descobertas por Michael Tellinger e Johann Heine. Possui estradas que ligam estruturas circulares complexas com áreas agrícolas, indicando que pertenceu a uma civilização altamente avançada. Tellinger escreveu extensivamente sobre suas descobertas em seu livro Os Templos dos Deuses Africanos. Estima-se que as paredes circulares encontradas neste local tenham 1.500 km², embora cada parede tenha apenas 3 a 5 metros de altura em alguns lugares. No entanto, as paredes eram muito mais altas em seu tempo, o que teria sido afetado pela erosão do tempo. Para tornar o local mais interessante, ele está geologicamente situado ao lado de numerosas minas de ouro, e foi sugerido que eles foram os primeiros garimpeiros. O estudo mais aprofundado descobriu que os antigos habitantes desta cidade esculpiram imagens detalhadas nas paredes de rocha mais duras, adoraram o sol e são os primeiros a escrever uma imagem do egípcio Ankh, chave da vida e conhecimento universal. É realmente incrível ver como na Terra poderia haver um símbolo do deus egípcio milhares de anos antes que a civilização egípcia viesse à luz. Os historiadores acreditavam que os egípcios foram os primeiros a adorar os deuses gravados nas paredes dos templos egípcios. Mas é mais provável que os egípcios tenham herdado suas crenças dessa cultura da África Austral. As fotografias, artefatos e evidências que acumulamos apontam para uma civilização perdida que nunca existiu e precede todas as outras, não por algumas centenas de anos, ou alguns milhares de anos, mas muitos milhares de anos, disse Tellinger. Infelizmente, os teóricos e historiadores convencionais ainda não desejam realizar um estudo aprofundado sobre este local da África Austral ou abandonar suas postulações anteriores. Segundo eles, muitos restos humanos, artefatos e até mesmo assentamentos podem ter existido naquela data de 200.000 anos, mas nenhuma ruína no mundo é datada até agora. Além disso, eles citam os descobridores Michael Tellinger e Johann Heine como pesquisadores independentes e bombeiros, respectivamente, que não dataram cientificamente o local por meio de nenhum método aceito, mas o alinharam às estrelas. Existem dúvidas sobre a precisão do método de datação por erosão dolerita, dada a dureza do material.
Eles afirmam que não é uma forma válida de datar a construção humana, e nenhum deles está qualificado para datar isso. Portanto, Tellinger ainda não recebeu nenhum apoio afirmativo ou ajuda dos principais pesquisadores para esta descoberta milagrosa. No entanto, os teóricos dos antigos astronautas acreditam que é a arrogância coletiva dos teóricos, querendo que suas teorias de civilizações históricas permaneçam válidas. Apesar das tábuas sumérias da lista dos reis, que detalham uma lista de reis abrangendo um período de 224.000, 10 dos quais são reis documentados como tendo existido antes do dilúvio bíblico. Os arqueólogos não querem lidar ou reconhecer esses períodos de tempo, disse Tellinger. Da Universidade de Zeter, e da Autoridade de Pesquisa e Conservação do Patrimônio Cultural da Etiópia, descobriram uma cidade há muito esquecida na região de Arla, no leste da Etiópia, conhecida como a antiga Cidade dos Gigantes, construída no século X a.C. A descoberta foi feita por uma equipe internacional de arqueólogos, incluindo pesquisadores da Universidade de Zeter e da Autoridade Etíope de Pesquisa e Conservação do Patrimônio Cultural. Cidades gigantescas construídas e habitadas por gigantes são tema de diversas histórias e folclore. As tradições de várias sociedades que foram separadas por grandes oceanos indicam que houve gigantes que viveram na Terra, e numerosas estruturas megalíticas de diferentes períodos da história também sugerem sua existência. Segundo a mitologia mesoamericana, os Kinametsin eram uma raça de gigantes encarregados de erguer a metrópole mitológica de Teotihuacan, construída pelos deuses do Sol. Uma variação desse tema pode ser encontrada em todo o mundo, em grandes cidades, monumentos e estruturas maciças que eram impossíveis de serem construídas por pessoas normais na época em que foram construídas, graças aos avanços da ciência. Nesta parte da Etiópia, é exatamente isso que acontece. De acordo com os residentes atuais, enormes edifícios construídos com blocos maciços cercavam o local de Arla, dando origem à crença popular de que já foi o lar de uma lendária cidade dos gigantes. Os moradores descobriram moedas de vários países, bem como cerâmicas antigas, ao longo dos anos, dizem eles. Também foram descobertas enormes pedras de construção que não podiam ser movidas por pessoas sem o auxílio de máquinas modernas. O fato de essas estruturas terem sido construídas por humanos comuns foi considerado impossível por muito tempo como resultado desses fatores. Vários achados notáveis foram feitos como resultado da escavação da cidade arcaica. Os especialistas ficaram surpresos ao descobrir antiguidades de regiões distantes em um achado surpreendente. Objetos do Egito, Índia e China foram descobertos por especialistas, comprovando a capacidade comercial da região. Uma mesquita do século XII, semelhante às descobertas na Tanzânia, assim como um território independente da Somalilândia, região que ainda não é reconhecida oficialmente como país, também foram descobertos pelos pesquisadores. A descoberta, segundo os arqueólogos, demonstra que houve ligações históricas entre diferentes comunidades islâmicas na África durante esse período de tempo. O arqueólogo Timothy Sowell, professor da Universidade de Zeter, disse que a descoberta teve um impacto profundo na compreensão da arqueologia sobre o comércio na região há muito abandonada da Etiópia. O fato de o local ter sido um conhecido centro comercial da região só serve para demonstrar sua importância. Moradores da região de Arla acreditam que ela só poderia ter sido erguida por gigantes, segundo suas crenças. O raciocínio deles é que o tamanho dos blocos de pedra usados para construir essas estruturas só poderia ser carregado por gigantes enormes. Também era óbvio que não eram pessoas comuns por causa do enorme tamanho dos edifícios. Após uma análise de mais de 300 cadáveres descobertos no cemitério local, os arqueólogos descobriram que os habitantes eram de estatura mediana e, portanto, não eram considerados gigantes. Jovens e adolescentes foram enterrados nas tumbas descobertas, segundo Insol, que também supervisiona os arqueólogos que trabalham na escavação.
Embora reconheçam os dados fornecidos pelos especialistas, os indígenas afirmam que não estão convencidos com suas descobertas e afirmam que apenas gigantes foram capazes de construir essas estruturas monumentais. Não é a primeira vez que a ciência moderna descarta uma lenda que existe há centenas de anos como um mero folclore. O que há nos habitantes que os torna tão certos de que os gigantes foram os responsáveis pela construção das estruturas de Arla? Durante esses anos, eles fizeram alguma observação? Não é como se eles tivessem algum motivo para fabricar ou mentir sobre algo assim. Apesar de as tumbas não fornecerem evidências da existência de gigantes, isso não exclui a possibilidade de que os gigantes estivessem envolvidos na construção do local. Muitos acreditam que esses seres não foram enterrados no mesmo local por serem considerados entidades grandes e poderosas. Outros discordam.